Ao longo da história, a figura de um serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos incessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca de poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Também é comum que eles mantenham troféus ou lembranças de seus crimes. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou Sidney Góes, vem comigo que no caminho eu te explico. Em 1940, as tropas alemãs ocuparam Paris após uma série de ataques relâmpagos. Conforme as forças nazistas avançavam, centenas de milhares de franceses abandonavam suas casas e buscavam alternativas para fugir da cidade. Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas deixaram a capital francesa. Sob esse clima de caos, um médico local montou um esquema que ajudaria os desesperados a saírem de lá. No entanto, tudo não passava de um golpe que, além da parte financeira, também roubava a vida de pessoas inocentes. Ele era Marcel Perriot, o serial killer da Segunda Guerra. Nascido em 1987 na cidade de Auxerre, que fica a 160 quilômetros de Paris, Marcel teve uma infância complicada, muito em virtude de sua conduta nada convencional. Com problemas comportamentais e de isolamento social, ele foi encaminhado aos 10 anos para uma escola especial por apresentar costumes sádicos e cleptomaníacos. Aos 17 anos, ele já havia sido expulso de 2 escolas por vandalismo. Apesar de suas atitudes, ele conseguiu terminar os estudos aos 18 anos em 1915. Posteriormente, ele se alistou nas Forças Armadas e acabou se ferindo em um conflito na Primeira Guerra. No fronte, foi atendido por médicos do exército que o deixaram internado por 4 meses em um hospital psiquiátrico. Com o auxílio de um programa de ensino voltado aos veteranos franceses de guerra, acabou se graduando em medicina aos 24 anos. Com o diploma em mãos, se mudou a trabalho para a cidade de Bellona-sur-Yonne. Lá, Perriot quase que imediatamente se viciou em 2 coisas que o definiram pelo resto de sua vida: narcóticos e assassinatos. Isso nunca foi provado, mas muitos suspeitam que a primeira vítima de Perriot foi Louise Delaviot, sua amante e filha de um de seus pacientes. Ela desapareceu em 1916, logo após os dois começarem a se envolver amorosamente. Após o sumiço, nunca mais ninguém ouviu falar dela. Vizinhos relataram que viram Marcel colocando uma mala grande suspeita em seu automóvel. Mas as investigações policiais jamais encontraram indícios que ligassem o médico ao crime. Assim, ele jamais foi indiciado. Após esse período, Perriot decidiu se candidatar à prefeitura local. Para ser eleito, ele contratou um rapaz que ficou encarregado de perturbar seu oponente em todos os debates que acontecessem entre os dois. A estratégia deu certo e logo ele ocupou o cargo desejado. Foi aí que começaram os esquemas de corrupção e de desvio de dinheiro. Passado esse período, ele retornou a Paris e à medicina em 1931. Na Cidade Luz, atraiu diversos pacientes com suas credenciais falsas e construiu uma reputação invejável por conta de suas consultas no número 66 na rua Camaratim. Lá, ele foi acusado de fornecer narcóticos e executar práticas medicinais proibidas na época, como o aborto.
Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e a queda da França ao regime nazista, Perriot elaborou um esquema macabro para, teoricamente, ajudar os fugitivos. Trabalhando sob o nome de Dr. Eugène, ele prometia uma saída segura da França para qualquer um que pudesse pagar uma taxa de 25 mil francos, algo que ultrapassava os 650 mil reais em valores atuais. Sua clientela era formada por judeus, criminosos e integrantes da MAX, membros da resistência francesa. Ele também contratou várias pessoas que o ajudariam a atrair possíveis interessados. Elas, obviamente, seriam julgadas mais tarde como cúmplices. No entanto, a promessa de conseguir um local de refúgio na América do Sul não passou de um golpe. Dr. Eugène aplicava injeções de estrixina em seus pacientes, dizendo que tudo não passava de vacinas que combateriam possíveis doenças sul-americanas. Já mortas, os clientes eram esquartejados e jogados em cubas de cal virgem, o que ajudava no processo de decomposição dos corpos. Feito isso, o médico repartiria os 25 mil francos com sua gangue e ainda ficava com pertences de valor das vítimas. O esquema de assassinatos só foi encerrado quando agentes da Gestapo se infiltraram como possíveis desertores e capturaram os comparsas que aliciavam essas pessoas. Os cúmplices foram torturados e vazaram todo o esquema do golpe. Marcel Pierrot foi a julgamento em 19 de março de 1946 com 135 acusações criminais, sendo 27 delas por assassinatos, o que teria rendido um lucro na casa dos 200 milhões de francos. Ao longo de seu julgamento, Pierrot sustentou que ele apenas matou inimigos da França e que ele o fez simplesmente para cumprir seus deveres como combatente da resistência. Posteriormente, ele acabou admitindo ter matado algumas de suas vítimas e o tribunal acabou o condenando pelo assassinato de 26 pessoas, o que lhe rendeu uma pena de morte por decapitação. Marcel Pierrot foi guilhotinado em 25 de maio daquele ano.